tarde para todo mundo, é um prazer estar aqui. É minha primeira experiência aí num painel, né, falando com pessoas tão qualificadas, então perdoe o nervosismo e vamos juntos. Tá, a gente ia começar se apresentando, mas acho que... Assim, então, essa coisinha. Tá, eu sou a Daisy, então, como ela falou, eu sou formada em publicidade e agora eu tô na área de tecnologia faz um tempinho, tô acabando a faculdade agora em tecnologia e sistemas para a internet, no IFRS. Eu trabalho na ThoughtWorks faz 8 meses. Eu já era bem envolvida antes de entrar na empresa com vários programas e formas de buscar trazer mais pessoas diversas para a área de tecnologia, porque a gente sabe que é um mundo bem específico, com um perfil bem específico de pessoas. Então eu participava de muitos eventos, muitas coisas, e depois que eu entrei na ThoughtWorks eu comecei a participar mais ainda, me proporcionou algumas coisas que a gente vai falar um pouquinho mais depois. E também participo da organização do AfroPy, também a gente vai trazer mais um pouquinho. Beleza, e eu sou o Fernando, também trabalho na área de tecnologia há aproximadamente 10 anos. Comecei a trabalhar na ThoughtWorks um pouquinho antes da Thaís, então faz 10 meses que eu estou lá. E também chegando lá me apaixonei por essas iniciativas de educação, né, a educação inclusiva, e comecei a perceber como a educação pode ser uma ferramenta de construção de caminhos possíveis para a transformação social. E a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Então, vamos lá. Então, vamos começar falando de integralidade, né? Esse é um conceito que está muito em voga, assim, né, nesses meetups e conversas sobre o mercado de trabalho. Mas o que significa, de fato, integralidade, né? Lá na TW a gente entende integralidade como a possibilidade da pessoa estar inteira no ambiente de trabalho. Então, tipo assim, o que envolve estar inteira? Envolve trazer toda a sua autoconstrução pessoal para o trabalho, né? E que isso impacta, onde isso impacta no negócio. Então, tipo assim, uma pessoa, quando a gente divide a nossa personalidade em uma personalidade com os amigos, com a família e outra personalidade no trabalho, a gente está perdendo, né? Porque a gente sabe que quando a gente está inteiro, a gente entrega potência, paixão, tudo de nós, né? Então, um dos grandes desafios, assim, atrás da TW, e é uma coisa que a gente vive diariamente, é como que a gente consegue acolher pessoas de contextos de diversidade e construir ambientes que potencializem os seus talentos, independente de onde eles venham, né? Acho que é isso. Tá. Então, falando um pouquinho sobre experiências anteriores, né? Como eu disse, eu trabalho há 10 anos com tecnologia, mas em todas as minhas experiências anteriores, eu sempre encontrei o famoso gay ceiling, né? Então, assim, apesar de as empresas terem processos seletivos que são inclusivos e não levam em conta a questão de, por exemplo, orientação sexual, uma vez que você entra na empresa, você pode ser uma pessoa potente, mas você encontra um teto, né? Chega a determinado momento que, bom, você vai até aqui. Você jamais vai chegar numa posição de liderança ou ter grandes responsabilidades, porque existe um limitante e muitas vezes ele passa pela questão da sexualidade, mas não apenas, né? A gente sabe que esse teto existe também para pessoas negras, para pessoas com deficiência, né? Qualquer contexto qualquer pessoa que venha de um contexto socialmente, historicamente oprimido, né? Quando isso se reflete no mercado de trabalho também, não tem uma coisa sem a outra, né? O que acontece no mercado é o que acontece na sociedade. Então, a ThoughtWorks vem, nos últimos anos, assim, tomando ações afirmativas para que isso mude, pelo menos lá dentro e na esperança de impactar outros ambientes e espaços fora também. Assédio sexual trabalho agora é crime. Assédio sexual duro trabalho agora é crime. Sim. Mas a gente sabe que apesar de ser crime, né, tipo, pessoas que são historicamente oprimidas não têm voz, né? Então, numa situação de opressão, a gente engole. A gente fala, para quem que eu vou recorrer, né? Então, muitas vezes a gente é forçado a ir por esse caminho. Na TW é diferente, a gente sabe que a gente tem uma rede de apoio e que situações de assédio e de qualquer forma de opressão não passam, né? Tem um pouco sobre o processo seletivo, se quiser contar. E pensando assim em processos seletivos, comparando com outras empresas, por exemplo, se alguém que estiver te entrevistando considerar que tu não é tão qualificado porque tu é uma pessoa negra, por exemplo, a pessoa não vai te falar isso, eu não acho que tu é qualificado porque tu é negra. Mas isso vai estar ali inconscientemente pra ela e tu não vai ter nem, apesar de tu saber que ele preferiu escolher a pessoa branca em vez de ti, tu não vai ter nenhuma base pra falar isso. Então daí mesmo sendo, por exemplo, racismo sendo crime, não vai adiantar de nada nesse processo, entendeu? Então a gente queria trazer um pouco também dessas ações afirmativas que o Fer estava trazendo. Na ThoughtWorks a gente tem um processo seletivo um pouco diferente das outras empresas, bastante diferente na verdade,
passando por algumas etapas que, por exemplo, na área de tecnologia, normalmente a gente faz processos que a gente tem que desenvolver código, apresentar código, tudo bem voltado para a tecnologia. Então a gente passou por uma etapa, todo mundo que entra na ThoughtWorks Brasil passa por essa etapa que a gente chama de entrevista de P3 ou justiça social, que é realmente para conhecer quais são as tuas crenças, quais são os seus valores, para ver se realmente dá esse match com a empresa. Porque a gente acredita que a gente precisa buscar pessoas que têm, pelo menos, a vontade de conhecer e de entender mais sobre o mundo e tornar o ambiente seguro, né? Então não queremos ter com a gente pessoas que tornariam esse ambiente inseguro. E não é querer dizer que a pessoa tem que saber, chegar lá sabendo tudo, entendendo tudo, sendo ali, sei lá, super feminista, ou whatever. Mas tem que ter essa abertura para a gente poder ter essa construção juntos dentro da empresa. Então é uma etapa bem interessante, porque a gente passa uma hora conversando com a pessoa candidata para realmente entender o seu passado, de onde veio, o que passou pela vida, super uma conversa mesmo, mas para realmente conhecer a pessoa, e não a pessoa que está se candidatando a essa vaga, mas realmente quem ela é como pessoa. Então isso é bem interessante, e também a gente fala bastante na verdade sobre acho que não é vieses inconscientes, sobre como a gente ia atrás desses pré-julgamentos que tu estava falando inconscientemente e como a gente tenta não levar isso para as entrevistas. E o primeiro passo é realmente estar consciente de que a gente vai ter esses pré-julgamentos, porque a gente foi construído, né? Isso já veio vindo com a gente a vida inteira. Então, como que a gente percebe que a gente tem isso e como que a gente tira isso, deixa isso de lado quando estiver avaliando um candidato, por exemplo. Acho que outra coisa legal que vale citar do processo seletivo é que, assim, são sempre feitos em duplas, então, por mais que a gente tente trabalhar esse viés, ele acaba existindo, né? Então, quando você tem uma dupla, a dupla ajuda a balizar aquilo, né? Seu par ajuda a balizar. Por mais que talvez você esteja trazendo um viés, uma outra pessoa que está contigo pode ajudar a direcionar aquilo para um lugar mais equânime. E também, a gente tenta garantir representatividade nesse processo, né? Então, assim, são aproximadamente 5 entrevistas, então a gente sempre tenta colocar mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência. Meu Deus. Só uma dica, fica longe. O microfone é direção aqui, ele causa interferência, então melhor também Tá, assim, tá bom. Não ficar na frente. Não ficar na frente. Pode ir. Vamos lá. Posso desligar aqui. Ah, bom. Ah, tem vídeo, e aí? Tá bem? Vamos lá. Então, assim, por exemplo, uma pessoa negra participando de um processo seletivo. Se ela, durante todo esse processo, só vê pessoas brancas entrevistando, ela pode sair de lá com a impressão que esse não é meu lugar, eu não devia estar aqui, né? Uma barreira a mais para ser atravessada. Quando ela já se vê do outro lado, já começa a gerar essa sensação de tipo, talvez seja meu lugar. E bem nesse... Então, bem nesse contexto que o Fer estava trazendo, a gente teve na ThoughtWorks em 2017, eu acho, ou início de 2018, eu ainda não tinha entrado na empresa, um processo que foi chamado de Enegrecer, que foi um recrutamento expresso, que ocorreu em Salvador, mesmo não tendo candidato em Salvador, porque a intenção era ser um processo que buscasse contratar exclusivamente pessoas desenvolvedoras de software que fossem negras. E nunca tinha acontecido isso, pelo menos no Brasil, antes. E foi exatamente isso, porque percebendo a falta, mesmo com essa intencionalidade, mesmo com a intencionalidade na comunicação da empresa, nas pessoas dentro da empresa estarem indicando pessoas para lá, para a gente tentar trazer mais diversidade para dentro, ainda é muito pouco número, comparando, né, com 53% da população brasileira. Então, eles sentiram que essa forma ideal de fazer isso seria fazer um recrutamento intencional para isso. Então foi um dia inteiro de recrutamento, mas aconteceram mais palestras, mais coisas antes, em Salvador, para trazer exatamente pessoas negras para dentro da empresa. Então foi muito interessante isso. Eu acho que fica aí de exemplo para outras empresas, né, que a gente precisa ter ações que sejam realmente intencionais. Se é algo que tu quer para a tua empresa, não adianta apenas comunicar isso ou falar que isso está dentro dos valores da empresa e tal. Tem que buscar formas intencionais de fazer isso acontecer. Sim, e outra coisa sobre recrutamento também vai no jeito como a gente comunica as vagas, né? Então, a gente, por exemplo, linkando com aquilo que a Katemari falou sobre gênero, né? E sobre o que é esperado de cada gênero, então a gente pensa assim, vaga para secretária, vaga para engenheiro, vaga para cozinheira, né? A gente já define mais ou menos o gênero que a gente está buscando
associado a um papel, e isso não é verdade, né? Todas as pessoas são capazes de tudo. Então a gente comunica as vagas como pessoa desenvolvedora de software. Aí pronto, somos todas pessoas, né? Aí já fica no lugar mais equânime. E também, o que acontece quando a gente traz essa diversidade para dentro? A gente passa a olhar os problemas existentes com novos olhos. Então, assim, a gente também trabalha com pessoas deficientes, pessoas surdas, por exemplo, e aí depois de começar a trabalhar com elas, eu descobri que, por exemplo, existe uma diferença grande entre português e Libras, né? Não é um para um. Então eu gosto de, por exemplo, escrever um e-mail, eu gosto de usar as palavras certas, e tem toda uma... Só que aí, uma vez, um colega meu de trabalho, que é surdo, ele não entendeu o que eu tinha escrito. Porque a palavra que eu usei não existia um para um em Libras, né? Então eu falei, o que adianta florear tanto texto se a comunicação não está acontecendo? E aí me levou para outro lugar. Isso é um exemplo, mas existem vários, né? Quando a gente traz a diversidade para dentro, a gente ganha essa potência de poder olhar para os problemas que existem no mundo através de novos olhos. Porque a gente sabe que as soluções que já proporam não estão funcionando, né? A gente precisa de novos olhos, e esses novos olhos passam pela diversidade. Sim, acho que agora vamos falar das iniciativas de educação. Pode falar da Afropart? Pode. Então, agora saindo um pouco da ThoughtWorks, eu participo de uma iniciativa que se chama Afropart. Então, o Afropart é uma iniciativa para trazer mais pessoas negras para a área da programação. E tanto para trazer pessoas que não tinham contato ainda com a programação, como para incentivar as pessoas que já estão na área, para ser um apoio mesmo, e para fazer essas pessoas crescerem, para empoderar essas pessoas na área de tecnologia. A gente trabalha ali no Tecnopuc, então a gente vê diversas empresas e um número baixíssimo de pessoas negras que trabalham na área. E a gente sabe que essa é a realidade do mercado. E há alguns anos, faz mais ou menos 2 anos, algumas pessoas que são negras que trabalham na área de tecnologia começaram a perceber bastante isso, quanto se sentiam não representadas na área, o quanto isso poderia ser uma barreira para as pessoas entrarem nessa área. Então elas resolveram criar o Afropart. Então ali, acho que foi em novembro de 2017, se não me engano, aconteceu o primeiro evento, que começou com uma oficina. Então foi uma oficina de programação para ensinar Python, esse que é o Afropart. Mas é um nível bem básico, assim, para realmente pessoas que não tinham tido contato, terem esse primeiro contato com a tecnologia e terem contato com pessoas que trabalham na área de tecnologia. Então começar a criar essa rede, esse network. E veio muitas pessoas e foi um momento assim, muito... Eu participei como treinadora, ainda não fazia parte da organização, eu fiquei só como mentorando as pessoas que estavam participando. Surgiu a partir dali muito apoio, assim, eu fiz muitas amizades que hoje são muito próximas minhas. E começou a se criar essa rede de apoio dentro da área de tecnologia. E foi muito emocionante no dia, assim, porque muitas pessoas que, independente de serem ou não da área de tecnologia, de pessoas de várias áreas diversas que foram por curiosidade, para conhecer mais realmente, muitas pessoas que falaram assim, que se sentiram pela primeira vez na vida representadas, encontraram uma rede de apoio pela primeira vez, puderam se sentir livres. A gente fez o que a gente chama de fishbowl, que é uma roda de conversa no final. E as pessoas dando seus depoimentos de como tinha sido, assim. Então foi muito isso, assim, veio muito aquele sentimento de apoio, de segurança, de estar num ambiente onde elas sentissem que podiam se desenvolver a partir dali, de ter quem procurar para começar na área, por exemplo. Então, a partir dali começaram a acontecer mais eventos, então a gente foi se organizando para conseguir fazer mais coisas acontecerem, assim. Então a gente teve uma oficina mais no início do ano, não foi no início, mas no meio do ano, na Restinga, no IF Restinga. A gente teve um evento só de palestras, então muitas pessoas palestraram pela primeira vez nesse evento, então teve muito essa coisa de poder empoderar as pessoas, de estarem num ambiente onde elas não estariam sendo tão julgadas, por exemplo, estariam dando bastante apoio. Então muitas pessoas palestraram pela primeira vez, foram em um evento desse esporte pela primeira vez. Todos os eventos da Afropart são gratuitos, não tem nenhum pago, então proporciona muitas pessoas que normalmente não poderiam ir. Então a gente também faz questão de ajudar com o transporte, se a pessoa mora longe, não tem como pagar para ir para lá, sempre tem alimentação. Então tudo que poderia dificultar a ida dessa pessoa a esse lugar, a gente tenta eliminar, para realmente poder proporcionar essa inclusão de verdade, né? Porque a gente sabe que ter um ingresso, por exemplo, já seria uma barreira gigante para muitas pessoas.
Então, a partir daí começaram a acontecer vários eventos, a gente continuou fazendo oficinas de tanto tempo. Agora esse ano a gente começou a fazer encontros, que são meetups ou encontros que são mensais, nem sempre relacionados à tecnologia, então um espaço para as pessoas realmente poderem conversar. A gente fez no mês passado sobre finanças, então como cuidar da sua vida financeira. Então várias coisas desse tipo, assim, que realmente proporcionam essa diversidade real, né? Para conseguir ter pessoas que não estariam lá normalmente e dar esse poder para elas para se desenvolverem e dar uma rede de apoio, que é essencial, acho, em qualquer área, ter apoio, ter para onde olhar e ter representatividade. Bom, outras ações assim, relacionadas ao empoderamento e educação, uma que eu estou fortemente envolvido é a Aceleradora Inclusiva, né? Que é um projeto de educação e empoderamento tecnológico para jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, a gente recebe indicações, né, de pessoas, estudantes de escolas públicas aqui de Porto Alegre, e a gente leva essa galera lá para a PUC. Durante 4 meses, então, a gente ensina os fundamentos de lógica de programação, passando por Portugal e JavaScript, e também linguagens web, HTML e CSS. Então, durante 4 meses, essa galera aprende a programar o básico, né? Sair do zero ali e também criam seus próprios sites, assim, 4 meses. A diferença do primeiro dia de aula para o último é incrível. E além das aulas técnicas, a gente também tem aulas de justiça econômica e social, né? Então, assim, no primeiro dia de aula a gente levanta uma série de pautas que a turma quer tratar, desde questões de gênero, como questões sociais, cotas na universidade, até uns assuntos mais pesados, mais reais, né? A gente tem que falar disso também, né? Que, enfim, é difícil não entrar nesse assunto de Suzano, que aconteceu recentemente, mas é uma necessidade que a escola está deficiente, né? Então, lá dentro da aceleradora a gente consegue criar um espaço de afeto, assim, onde os alunos se sentem acolhidos, né? Podem trazer seus medos, anseios, e aí a gente consegue também, com o apoio de uma psicóloga, que faz parte do projeto, trabalhar em cima dessas questões, na esperança que isso se espalhe, seja capilarizado, né? Quer dizer, que os alunos passem pelo curso, recebam esse conhecimento, mas que disseminem isso também em suas próprias redes. Então, linkando com o que a Thaís falou, a gente sabe que só oferecer um curso gratuito não é o suficiente, né? Muitas vezes o acesso ao ambiente de estudo o aluno já não vai ter. Então a gente, em parceria com a PUC, a gente consegue dar bolsas de estudo, né, no valor de R$700 para cada aluno, para que eles consigam bancar tanto o transporte quanto também outros gastos pessoais. A gente vê que é um shift assim, que acontece na vida de cada aluno, porque, primeiro, o valor é depositado só na conta pessoal de cada um. Então, assim, entra no curso, já tem que abrir sua própria conta bancária e receber seu próprio dinheiro e aprender a lidar com isso, né? E a gente ali acompanhando, dando algum direcionamento, mas também estimulando a autonomia, que é uma característica fundamental, né? Se a gente for pensar que a gente está trabalhando com essas crianças, chamo de crianças, mas são jovens, na real, preparando esse pessoal para o mercado de trabalho, né? A gente também tem que estimular a autonomia, porque é isso que o mercado quer hoje, né? Pessoas que repitam o que está nos livros já não atende mais essas necessidades, porque a gente tem no bolso todos os livros do mundo, né? Agora com o celular. Então, saber fazer uma pesquisa no Google responde qualquer pergunta. Agora, como a gente linka essas respostas? Isso é algo que a gente tenta trabalhar na sala de aula. Linkando, então, com a Aceleradora Inclusiva, a gente tem um outro programa chamado Aceleradora Ágil, onde a gente seleciona as pessoas que têm mais potencial dessa Aceleradora Inclusiva e encaminham ela para um outro programa de desenvolvimento, onde elas aprendem metodologias ágeis, que quem trabalha com desenvolvimento de software sabe que é um standard, assim, um padrão aí. Então, se esses alunos passam por esses 2 programas, que duram 1 ano no total, né, eles já saem preparados para o mercado de trabalho, e a gente está tendo taxas de conversões altíssimas. 25% das pessoas que passam por esse programa entram na ThoughtWorks, um programa de Desenvolve, que é por onde a Thaís entrou, e acho que em média 55% já estão conseguindo recolocação no mercado de trabalho em menos de 1 ano. Então são números expressivos, assim, e mérito de todo mundo que está envolvido nessa, porque, bom, a gente trabalha, né, a ThoughtWorks é uma consultoria, então a gente atende clientes externos desenvolvendo software, e no meio disso a gente acha tempo para tocar essas outras iniciativas. Então realmente é todo mundo junto, fazendo acontecer a parada, né, e está acontecendo, então bem legal. Agora que o Fer citou o programa Desenvolve, eu lembrei que eu ia falar alguma coisa dele. Eu entrei na ThoughtWorks então faz 8 meses e foi através desse programa. Ele é um programa para pessoas que normalmente estão começando na área. Eu, por exemplo, apesar de era um pouco mais velha, porque eu tinha feito publicidade, tinha trabalhado em faculdade de publicidade, e depois migrei para tecnologia, né?
Então, eu encontrei esse programa da Topics, que ela desenvolve, e ele é bem legal, porque é um programa de 2 anos, para realmente poder desenvolver essas pessoas de uma forma mais rápida. A galera que já tem alguma experiência, mas que ainda está começando na área, não sabe muito bem para onde ir ali e tal. E ele traz muito essa imersão cultural de toda essa diversidade que a gente prega, né? Então, quando eu entrei, eu fiquei umas 3 semanas em Porto Alegre, e depois eu fui passar 6 semanas na Índia. Então, eu fiquei morando esse tempo ali na Índia, com pessoas do mundo inteiro, de várias topics do mundo inteiro, estudando juntas, trabalhando juntas, uma imersão cultural absurda, assim, porque conhecendo aquele choque cultural, realmente, de várias formas de pensar de todas as partes do mundo, e que fez uma diferença enorme, assim, na minha vida pessoal também, não só profissional, mas também teve um crescimento profissional muito grande em pouco tempo, assim. E então tu volta pra cá pra começar a trabalhar em projeto, a começar a codar com as pessoas daqui com uma mente completamente diferente, assim. Então traz muito dessa coisa da diversidade, nessa imersão realmente que a gente faz. Então é bem interessante, assim. Como que a gente está de tempo, só pra saber? Tá. Então, outra coisa interessante assim, de citar é que, por exemplo, tá eu e a Thaís aqui, 2 desenvolvedores de software, 2 pessoas desenvolvedoras de software, que entraram na empresa há menos de 1 ano e a gente está aqui falando sobre a empresa para vocês. Em outros ambientes, quem estaria aqui? Normalmente um líder, algum gestor de alguma área, alguma coisa, e a gente jamais teria essa oportunidade, né? Até dado, a Softworks tenta quebrar isso, permitindo que... que pessoas que estão começando e têm essa vontade de se desenvolver encontrem apoio lá dentro. Então a gente contou com uma consultoria lá dentro, assim, de uma pessoa que cuida da parte de eventos, né? A gente levou para ela toda a pauta que a gente queria trazer aqui hoje. Ela deu a luz verde assim para a gente, e a gente está aqui hoje tendo essa experiência, compartilhando com vocês um pouco. E na esperança também de repente, ampliar essa rede, né? Porque tanto a ProPython quanto a aceleradora, os projetos que a gente está envolvidos, eles só ganham potência quanto mais gente vem junto, né? Então, assim, todo o programa da aceleradora, por exemplo, ele é aberto. Então, quem quiser pegar aquele material didático e reproduzir em qualquer outro lugar, vai ser bem-vindo, vamos junto, assim, porque, né, não adianta a gente focar aqui só no grupo aqui de Porto Alegre. Acho que o ideal seria ter aceleradoras e AfroPythons e outras iniciativas, né? Vamos criar. Eu acho que ninguém tem a resposta de como resolver os problemas do mundo contemporâneo, mas tem muita gente pensando nisso e propondo coisas, e acho que se a gente começar a propor junto, assim, a gente vai chegar em lugares bem legais. E é assim, a mesma coisa do AfroPython, né? É aberto, qualquer um pode chegar e trazer e levar para onde quiser, assim. Tanto que agora estão preparando o AfroPython, pessoas que viram o evento, ou vieram participar, ou só viram na internet, estão levando agora para São Paulo, para o Rio, para Salvador, para Recife e vai estar em Pelotas agora. Então, tipo, se alguém achou interessante e quiser comentar para alguém, tipo, fica super tranquilo, porque é só pegar, a gente ajuda. A gente está preparando uma manual de eventos, sobre como organizar esses eventos mesmo, e é para ser realmente espalhado por quem tiver interesse, é super aberto. Isso aí, obrigado. Uma coisa rapidamente,